Bom, eu sou o Renan, eu sou nascido em Porto Alegre, né? Vivi aqui quase toda a minha vida até então, tive algumas oportunidades de morar em outros locais por breves períodos. Em termos de formação, eu sou publicitário, né? Depois eu fiz uma pós em gestão comercial na FGV e mais recentemente eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em gestão e negócios na Universidade Poitiers, na França, né? Junto com a Unicinos, que é do Rio Grande do Sul também. Então, e essa é a minha história breve acadêmica. Em termos profissionais, né, eu trabalhei na indústria, na Forjas Taurus, trabalhei também, aí depois, mais de 10 anos, no grupo francês Edenred, né, que detém a Ticket Log, detinha a Rede Accor também, enfim, foi uma oportunidade bem bacana, né, que eu tive por mais de 10 anos na área de serviços mesmo, né, até que chegou o momento de fazer a transição, né, de ter essa oportunidade de trabalhar aqui na Trashin. Eu sou um dos sócios fundadores, junto com outros 4 sócios, né, que nós somos, a gente tem uma relação de longuíssima data, se conhece desde sempre, quase, né? Eu fui colega de escola de um dos sócios, sou amigo dos demais aí desde sempre também, então, aí houve essa transição em 2018, né, final de 18 para 19, a gente abriu o negócio. Então, a minha trajetória, né, profissional, ela e acadêmica também, enfim, ela vai nessa linha. Nossa história ela começou em 2012, né? A gente teve três dos sócios, né? Um acabou saindo depois. Eles tinham uma agência de marketing digital e se candidataram para um festival internacional de inovação na França, né? Em Limoges. E aí lá em 2012, né? A ideia foi colocada lá como uma trash coin, uma moeda do lixo, né? Onde as pessoas poderiam dar o seu resíduo em troca receber uma remuneração, ter algum tipo de premiação e tal. E lá começou a ideia, né, que é diferente do que é hoje, mas até o nome veio de lá, né, tudo veio desse momento, né. E aí, de lá para cá, a ideia ficou um tanto quanto parada, a gente falava volta e meia, alguns dos sócios, quando tinham algum trabalho acadêmico, faziam sobre a suposta trashing, né, que na época ela não existia de fato, até que em 2018 a gente foi convidado, né, por um amigo, Marcos Matias, a participar de uma incubação, de uma aceleração, né, no Instituto Federal, e aí a gente acabou participando lá, foi entrando, os sócios, aí dois dos sócios, o Gustavo e o Sérgio, lideraram, né, e o Rafael também, esse momento bem inicial, e depois os outros sócios, como eu, foram chegando nessa incubação, né, nessa ideação ali do que seria a Trashin. Cada um tinha os seus empregos, tinha o seu trabalho, mas a gente viu claramente que o resíduo é um problema global. Essa foi a nossa sustentabilidade, é uma pauta muito importante, né? Além de ser muito importante, é uma pauta global. Se fala de resíduo no Brasil, se fala de resíduo em São Paulo, Porto Alegre, em Roterdã, Nova York. É um problema absolutamente global, né? Todo mundo, toda empresa, todo cidadão, querendo ou não, gera resíduo. Então, essa foi a nossa tese. A gente precisa trabalhar nesse setor que ele é importante. E aí, a gente participou do processo de incubação, o negócio foi validado, a gente conseguiu uma captação inicial e muito rapidamente todos os sócios pediram demissão dos seus trabalhos, né? Todo mundo lá, né, fez um levante junto para entrar no negócio, porque ele muito rapidamente começou a acelerar, começou a ter resultado, a ser pedido, né, pelas empresas, pessoas. Então a gente mergulhou aí de cabeça nele e aí todo mundo entrou, né? Então foi muito rápido esse movimento e foi muito rápido desde que a gente voltou a falar até quando todo mundo que, né, quase todos os sócios eram executivos de empresas importantes, pediram demissão e mergulharam aí de cabeça no que hoje é a Trashin, né? Sair daquela ideia inicial da Trash Coin, né? Daquela moeda tal, hoje, né, estabelecido como uma startup de gestão de resíduos e de logística reversa, que é o problema que de fato a gente consegue endereçar bem, né? Nesse caminho teve pivotagem, idas e vindas, mas enfim, a gente encontrou o caminho, graças a Deus, bastante cedo. O Sérgio Finger, o Rafael Dutra, o Gustavo Finger, eu sou o Renan Vargas, e tem um quinto sócio que ele não está na operação no dia a dia, mas ele é um dos sócios fundadores também, que é o Daniel Petersen. Né? Nós somos 4 sócios que operam hoje o negócio de fato, e o Daniel
ajudou a estruturar a empresa, né, participou ativamente e ele é um dos sócios também, mas ele não está no dia a dia como os outros 4, né, que são full-time dedicados à Trashin. Essa é uma pergunta importante. É trash de lixo, de resíduo, e o in de inclusão, né? A gente quer incluir o resíduo na pauta, né, em todas as conversas, então trash in, né, veio desse trash in, né, de inside, dele tá dentro. E é um nome que tem uma sonoridade que pode ser usado em vários países, tá? Um nome que a gente entendeu que fez sentido. Ela é uma rede, né, que ela presta de fato serviço de gestão de resíduos e de logística reversa. E de fato mesmo, a gente conecta motoristas locais e destinadores para que a gente faça de fato desde o treinamento em relação aos resíduos, a sinalização, a preparação daquele local para receber e a gente entrega também a operação. Então, por exemplo, quando eu trabalho num estádio de futebol como o estádio do Grêmio, né, em Porto Alegre, todo mundo que trabalha lá ele é capacitado, todas as lixeiras do estádio estão sinalizadas da forma correta, como deve ser. Existe uma operação de retirada de resíduo todos os dias, todas as semanas lá, e depois são gerados os relatórios e tal. E essa rede logística, ela é uma rede terceirizada, o que permite, no nosso modelo de negócio, que é o modelo de negócios em rede, permite que a gente escale muito rápido, porque a Trashin não tem nenhum caminhão, por exemplo, a gente não tem veículo, a gente conecta com redes de logística que já existem nas regiões. Isso nos permite hoje a trabalhar ativamente em 13 estados do Brasil e com operações bem pequenas a gente está em 25 estados, né? Mas 13 a gente está com os 2 pés mesmo, né? A gente consegue com asset light, né? De forma sem ativos a gente consegue crescer bastante rápido e prover para o cliente uma boa operação nesse sentido, né? A gente tem por trás um software também que controla todos os níveis de resíduo, dá os indicadores. Então, esse é o nosso modelo, né? Ele não é só um software, ele tem operação também, então a gente conecta várias pontas e entrega uma solução completa para quem precisa dar a melhor destinação para os seus resíduos ou para quem precisa fazer a logística reversa, como o caso da Natura, da Havaianas, tal, que trabalham aí conosco nesse modelo, né? Quem paga a conta é o cliente, né, do qual a gente está prestando serviço, então são esses clientes. A gente tem hoje, como exemplos, né, de clientes em gestão de resíduos, a gente tem o Parque Ibirapuera em São Paulo, a Arena do Grêmio, como eu comentei, o Sicredi, a sede da Red Bull, 40 lojas da Movida aqui no Brasil, né, da locadora de carros Movida, da Unidas também, e por aí vai, né? A gente tem o Banco Safra, toda a sede do Banco Safra em São Paulo também a gente cuida dos resíduos, então são esses clientes que, né, a gente presta um serviço para eles e é remunerado por isso, prestando esse serviço de gestão de resíduos. E na logística reversa, a gente cuida da logística reversa da Nike aqui no Brasil, né, que é um projeto recente, começou agora, cuida da Havaianas, da Tramontina, da L'Occitane e da Natura, por exemplo, né? Então, quem vai nas lojas desses clientes e descarta o seu resíduo lá dentro do coletor da trechinha, a gente cuida daí de toda a destinação final, de toda, né, a reciclagem desses produtos, né? Seja um chinelo da Havaianas, seja uma panela da Tramontina, né? Cada um vai para sua cadeia de reciclagem depois. Nossa base é em Porto Alegre, né? A gente tem equipe em home office em alguns locais do Brasil. São Paulo a gente tem 4 pessoas, né, fixas em São Paulo. Hoje no total são 42 colaboradores diretos que a gente tem, né, com a gente CLT no formato direto mesmo, e a gente tem aí 12 gestores locais, né, que daí são terceirizados, que eles representam a gente localmente, né? Tem gente daí em Salvador, Recife, Belo Horizonte, enfim, aí outros pontos aí que a gente trabalha, né? Então, no total de diretos, aí vai dar com os gestores locais 54 pessoas, e aí quem tria o resíduo, quem transporta o resíduo, aí são os nossos parceiros, são as cooperativas de reciclagem e os motoristas autônomos, né? Se contar nossa rede nacional, chega a 900 pessoas aí que estão trabalhando com a gente, né, seja numa cooperativa triando resíduo, porque quando, por exemplo, esse resíduo da Natura, né, chega numa cooperativa da Bahia, tem uma equipe lá em Salvador que vai triar o material, tá? Então, a gente está estruturado, a gente tem
áreas internas daí, né, finanças, marketing, comercial, parcerias estratégicas, operação, né, uma divisão clássica, assim, que a gente tem interna com, como eu falei, boa parte das pessoas em Porto Alegre e algumas pessoas alocadas em algumas outras regiões, sobretudo São Paulo, que é a nossa maior operação hoje, né, a gente tem uma concentração bem grande em São Paulo, então tem uma equipe ali de operação comercial dedicada aos processos de São Paulo daí. Não, a gente teve uma rodada, algumas rodadas, né? Uma primeira rodada lá no comecinho com a Venture, que é uma aceleradora, né? Que hoje está no Brasil todo, mas ela começou no Rio Grande do Sul. E a gente teve duas rodadas com a CapTable, né? Em equity crowdfunding. A gente até teve aí na América Latina a rodada mais rápida, né? A gente conseguiu captar em 4 horas e 20 minutos R$ 1 milhão em 2021. A gente logo depois, a gente bateu o recorde, nas 2 semanas depois a gente foi superado por uma outra empresa bem legal, que é a Zelectric, que conseguiu captar ainda mais rápido, mas a gente é um dos recordistas, né? Então, a gente teve até agora, essa captação com a Venture, foram 3 rodadas, né? Uma com a Venture e 2 com a CapTable de Equity Crowdfunding, né? Até agora é isso. A gente está olhando uma nova rodada para a sequência agora, né? Para a gente conseguir potencializar, olhar para a questão de internacionalizar a nossa startup. Então, tem algumas coisas pela frente aí, né? Que a gente está mirando. Está olhando Série A, ainda está em questão de estruturação, tem algumas coisas pela frente, né? A gente está pensando em fazer isso no primeiro semestre do ano que vem, então ainda tem alguma caminhada pela frente. E o crowdfunding, para nós, ele foi importante, mas agora a gente quer também mesclar, né, com venture capital, com outro modelo, para realmente ir atraindo smart money e para ficar mais diverso também, né? A gente já teve 2 rodadas com crowdfunding, para nós, como eu falei, foi bem importante, mas a gente também quer olhar agora para alguns fundos que podem nos dar outros benefícios também, que não só, né, o próprio investimento, mas como tu comentou, smart money pode nos ajudar a estruturar o negócio, né, para ele crescer. É um mercado que está crescendo muito, a gente está super feliz com isso, mas enfim, é uma caminhada longa, né, que a gente está traçando, então a gente realmente precisa olhar para essas outras questões aí, e isso está no roadmap, né, por isso que a gente quer olhar um outro modelo agora para a próxima, mas enfim, mais ou menos isso. Muito sinceramente, não, né? Achei que não, achei que não ia acontecer, né? Foi uma grata surpresa porque a gente também não sabe quem que está ali e é muito difícil avaliar, né, um ganhador. Eu imagino, né, até nos sapatos dos jurados, né? Se a gente tivesse, não é fácil. Às vezes tem um bom negócio, mas depende de como é apresentado, ou às vezes é um ótimo negócio, mas em 3 minutos é impossível tu conseguir transmitir o que é. Então às vezes o resultado ele não, né? Então é muito difícil. Então realmente a gente participou ali, né? Para poder até expor o negócio para as pessoas e para quem não conhecia ainda. E foi uma grata surpresa a gente ter vencido. Não que a gente não merecesse, né? Mas que, enfim, eram vários competidores. Então e vários bons competidores, né? Então a gente não sabia como é que ia ser o resultado mesmo, né? Até acho que foi mais difícil o primeiro dia do que o segundo, porque, embora seja uma competição entre duas pessoas que uma só vai ganhar, vai passar para a fase final, a gente também tem uma postura de não desencorajar quem está ali do lado, porque, pô, é uma startup também legal, alguém que está batalhando, né, por um lugar ao sol também, então, até particularmente eu busquei não ficar na postura de um confronto assim para desmerecer ou tal. A gente queria, né, até queria encorajar, porque, enfim, como a gente achou que não ia ganhar também, né, então, ou não tinha essa clareza, a gente quer que todo mundo consiga expor o seu negócio e tal. Então, tentei até não, né, ter uma postura mais intimidadora, nada, para realmente que a pessoa também conseguisse se expor, né? E aí foi legal, até a empresa, a startup que estava junto ali, um negócio bem legal também. A gente depois conversou, até trocou contato e está se falando até agora, né? Então, isso foi legal. Mas o primeiro dia também foram 6 tópicos, né, que a gente teve que comentar sobre o time, sobre o modelo de negócios e tal. E realmente é difícil de resumir, por exemplo, o modelo de negócio em 30 segundos, né? É um tempo bastante curto. Então, eu achei bem desafiador o primeiro, o primeiro dia, né? Porque o segundo, enfim,
é um pitch que tu consegue ensaiar um pouco mais, tu consegue estudar ele um pouco mais, né? Tá mais sob teu controle, né? O primeiro dia foi um pouco mais freestyle aí, né? Então teve esse desafio e acho que essa foi a principal diferença. Até o primeiro dia foi um pouco mais de improviso, e o segundo dia a gente conseguiu se preparar um pouco melhor, ter uma apresentação e tal. Então, eu particularmente achei o primeiro dia mais difícil, né, em termos de performance, do que o segundo dia. O Sebrae, ele, de fato, assim, tem nos ajudado muito, né, tanto nos eventos que a gente tem participado, nos programas que a gente já participou com eles. Tem um dos nossos sócios, inclusive, que ele se dedica muito, e isso tem sido bem legal, ele tem se dedicado muito a essas questões junto ao Sebrae, né, que é o Sérgio, e isso está sendo muito bom para nós, né? O Sebrae tem nos ajudado muito, ajudou muito até aqui, incentivando. A gente, inclusive, hoje está acontecendo, ontem e hoje está acontecendo um evento em São Paulo do Sebrae que a gente está lá presente. O Sérgio foi lá, né? É um evento que está conectando, né, todos os parceiros do Sebrae para montar as cadeias e tal. E a Trashin está com stand lá também. Então o Sebrae está sempre apoiando, convidando, nos dando muita oportunidade, né? E isso a gente é muito grato a todo esse processo, ao próprio Sebrae, né, por tudo que ele tem feito, né, por nós e pela cadeia toda, né, de startups, por todo esse ecossistema que ele está ajudando a promover, né. Então, realmente é uma participação importante. Saiu bem, né, teve bastante notícia sobre isso. A gente acabou saindo em todos os jornais aqui de Porto Alegre, acho que todos ou quase todos, tá? No principal aqui, que é Zero Hora, Jornal do Comércio, teve uma repercussão de mídia bastante grande. Acredito que o pessoal da própria equipe interna ficou bastante orgulhoso, né, do nosso resultado, da Trechin ter conseguido aí vencer. Então foi bem legal mesmo. Em termos de redes sociais, teve uma repercussão grande. Então a gente está super animado, né, até com essas oportunidades de ir para a Holanda, olhar um pouquinho fora do Brasil o que está sendo feito, não só questão de investimento, mas aproveitar esse tempo na Holanda também para aprender como que a Holanda tem feito, ela tem trabalhado. Em termos de gestão de resíduos, é um país, vamos dizer, que tem um dos melhores índices globais em termos de aproveitamento de material. Então, não só a vitória pela vitória, mas tudo que ela traz junto, né, dessas oportunidades da gente olhar um pouquinho. Até eu tive a oportunidade de, no mestrado que eu fiz, a minha dissertação foi sobre descarte de resíduos, então eu pude estudar um pouquinho do que a Holanda está fazendo, foi um dos países que eu usei como benchmark, e estou muito curioso, né, para aproveitar um tempo que sobrar, fazer uma visita técnica, conhecer. Isso acho que vai ser legal trazer para casa esse tipo de conteúdo também, e aprender um pouquinho com vocês aí que estão, né, bastante à frente, assim como Alemanha, Canadá, que são países, né, que para quem estuda gestão de resíduos são países que estão fazendo um trabalho legal. Tem muito espaço ainda para melhorar, como tudo na vida, mas são países que são referência hoje. Uma das grandes oportunidades que vem junto com essa vitória, né, conhecer um pouco mais a Holanda, todo o processo de gestão de resíduos que está sendo feito aí. Eu tive a oportunidade de, na dissertação de mestrado, estudar, que foi sobre gestão e descarte de resíduos, né, eu pude estudar o que alguns países estão fazendo para usar como exemplo. Aqui no Brasil, e a Holanda foi um dos países que na literatura ele é bem destacado, né, como algumas práticas já mais avançadas do que a média global, inclusive mais avançado do que a média da própria Europa e da União Europeia. Então, é um país que tem muita curiosidade para visitar, fazer visita de campo, visita técnica, para aprender e trazer algumas coisas para cá e ver também quais as necessidades que a Holanda tem do que a gente faz aqui, ou do que está sendo feito em termos globais, que é um país de referência. Então, a vitória, né, ela não só, enfim, tem o prêmio, a repercussão, mas ela traz junto também algumas oportunidades de aprendizado, de conhecimento de novas realidades, né? Então isso também deixa a gente... Acho que a primeira dica é, claro, construir um bom negócio, né? Porque quando a gente está falando lá na frente, está expondo, o negócio nada mais é do que está contando do que de fato está sendo feito, né? Então, tem um trabalho antes da própria apresentação que é de construir um bom negócio, um negócio sólido, com escala, né? Tudo que a gente já sabe sobre os modelos vencedores de startups mesmo, né? Então, até quando a gente ganha, a gente fala, é o trabalho de toda a equipe, porque quem está lá na frente falando, ele está só reportando o que de fato está sendo feito. Então, a primeira coisa é cuidar do negócio, ter um negócio saudável
E em termos de competição, acho que a primeira coisa é estudar para conseguir manter a calma, conseguir estar preparado e responder ao que é solicitado, né? Acho que a gente viu no Get in the Ring e todo o processo em 2022 agora que as questões emocionais acabaram pegando bastante, né? Que realmente é difícil para todo mundo, foi difícil para mim, como foi para todo mundo, mas é um ponto que é importante estudar, se preparar para tentar estar mais calmo, o mais preparado possível lá na frente, né? E mostrar de fato os impactos que o negócio causa, né? Tem ótimos negócios, mas todo negócio de alguma forma causa algum impacto positivo. Eu consegui deixar isso bem claro, mostrar o quanto que pode crescer o mercado que tá inserido, e cada negócio vai ter a sua particularidade, os pontos fortes né, que as pessoas vão poder trabalhar. Mas como dica principal é isso, né? É preparar um bom negócio, né, antes de qualquer coisa, e lá na frente se preparar para manter a calma, conseguir estar ali, né, e se divertir. Talvez isso ajude muito também, né, tá lá como tá lá com o espírito leve, brincar e tá lá né, com uma presença autêntica ali de estar se divertindo e tirar um pouco do peso, né? Porque eu acho que todo mundo ganha de alguma forma. A gente não foi lá para vencer, né? A gente foi lá para participar, para se divertir. Então isso, por consequência, acaba deixando a apresentação um pouco mais leve também, né? A gente foi lá para poder falar para todo mundo, divulgar o que a gente está fazendo. Então dá para se divertir também, que se não ganhar, pelo menos passou um bom momento ali com todo mundo, com os jurados, com quem está junto, com as conexões que podem ser feitas, né, com as oportunidades todas. Todo mundo, de alguma forma, sai ganhando assim. Primeiro, se consolidar cada vez mais aqui no nosso país, né, porque gestão de resíduos aqui tem um longo caminho pela frente, muita coisa a ser feita. A gente tem crescido a taxas muito grandes, a gente tem crescido aí 3, 4, 5 vezes ao ano, né? Ano passado a gente cresceu 4 vezes do ano retrasado para o ano passado, esse ano a gente deve triplicar também, pelo menos triplicar. Então, tem muita coisa a ser feita aqui no Brasil, muita, né? Muita empresa que precisa de logística reversa, muito local que precisa cuidar melhor dos seus resíduos, e a gente está aqui para ajudar, né? Para colaborar com essas empresas. Então, a gente tem um plano de crescimento interno muito grande. Paralelo a isso, a gente quer começar a olhar para fora do Brasil, né? A gente já foi chamado algumas vezes, teve algumas oportunidades de discutir, não se sentiu preparado há algum tempo, e agora até as nossas contratações já tem pessoas né, que falam inglês, a gente já está trazendo pessoas para começar esse movimento em breve já, de daqui a pouco abrir uma operação fora, começar a aprender também sobre isso. A gente teve a oportunidade de ir para o Chile, de Estados Unidos e de Europa também, né, Portugal e Espanha principalmente, mas agora é hora da gente começar a se organizar para isso, né, pegar uma captação e conseguir colocar né, uma gasolina no tanque para poder acelerar. Então, acelerar no Brasil, acelerar fora. E outro ponto que a gente está trabalhando bastante também é para melhorar em termos de tecnologia, né? O nosso setor é muito carente, o setor de gestão de resíduos é muito carente em termos de tecnologia. Nunca se olhou para isso, então a gente quer investir cada vez mais em sistema, em automações e dar para esse setor mais tecnologia, que vai fazer muita diferença para a gente também crescer de forma mais escalável e para o próprio setor, né, ter mais benefícios e conseguir ter mais ganhos em cima de tecnologia, que realmente é algo que ficou parado aí por muitos anos, né? Então essa é um pouco da nossa visão aí de médio e longo prazo.